A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito entre a Prússia e seus aliados contra a França. Para entendermos essa guerra, precisamos saber suas motivações. Para a Prússia do rei Guilherme I com o chanceler Otto von Bismarck, uma guerra contra a França seria boa, pois a mesma punha empecilhos na integração dos Estados do Sul na formação do Estado alemão sob o comando da Prússia. Os planos de Bismarck para unificar a Alemanha sob o comando da Prússia haviam começado na Guerra dos Ducados e na Guerra Austro-Prussiana. Essas serão abordadas em outro vídeo. Mas ainda faltavam os estados germânicos do sul para a total unificação da Alemanha. Para a França era uma ótima oportunidade de retomar a popularidade de Napoleão III da França, que foi derrubada por derrotas diplomáticas e militares anteriores. Seria também uma oportunidade de recuperar o prestígio da França. Seria uma oportunidade também de parar a expansão prussiana. As tensões começaram em 1868, quando a rainha Isabel II da Espanha foi forçada a abdicar na Revolução de 1868, será abordada em outro vídeo. Portanto, a Espanha era um reino sem rei. Então, o príncipe Leopoldo da casa de Hohenzollern foi chamado para ser o novo rei da Espanha. Mas Napoleão III obrigou Leopoldo a recusar o trono espanhol. Porém, Napoleão III mandou um embaixador para falar com o rei da Prússia. O embaixador queria ter certeza de que nenhum Hohenzollern fosse o monarca da Espanha. O rei prussiano Guilherme I disse que não poderia garantir isso. Mais tarde nesse dia, 12 de julho de 1870, Guilherme I mandou uma carta a Bismarck relatando o ocorrido e disse que poderia comunicar a imprensa. Bismarck aproveitou essa oportunidade e alterou o texto dessa carta. Quando esse texto alterado chegou aos jornais da França, os franceses ficaram furiosos e perderam por guerra. Assim, em 19 de julho de 1870, a França declarou guerra contra a Prússia, começando assim a Guerra Franco-Prussiana. Assim, com a declaração de guerra partindo dos franceses, os Estados do Sul se aliam imediatamente à Prússia, o que dificultou os planos franceses que queriam uma ajuda desses estados e até da Áustria-Hungria. Situação militar da França e da Prússia. Antes de falar do conflito em si, irei falar um pouco sobre a situação militar das duas principais nações dessa guerra, a França e a Prússia. Enquanto à frente das tropas francesas encontrava-se Patrick McKenna. Uma das únicas vantagens dos franceses era o rifle francês, que era melhor que o rifle prussiano. O exército prussiano era melhor organizado e treinado, e tinha um excelente estrategista como comandante do Estado-Maior do exército prussiano, o Marechal de Campo Helmut von Moltke. A França teve muita dificuldade de mobilizar seus soldados. Em contrapartida, a Prússia, com um grande sistema de ferrovias, rapidamente mobilizou seu exército. A guerra. Os prussianos, com algumas batalhas, conseguiram expulsar o exército francês da Alsácia. Os franceses, sob o comando de François Artille Banzai, recuaram para Metz, onde foram cercados. O exército, chefiado pelo próprio Napoleão III pelo Marechal Patrick McKenna, tentou libertar o exército do general François Artille Banzai em Metz, mas Napoleão acabou sendo cercado por Helmut von Moltke, perto da cidade de Sedan. E em 31 de agosto, na Batalha de Sedan, a batalha mais importante da guerra, nessa batalha, um exército comandado por Napoleão III, com 83 mil soldados, se rendeu. O imperador francês foi capturado pelos prussianos. Assim, foi decretada a Terceira República Francesa, sob o comando do Governo de Segurança Nacional. Assim, os prussianos marcharam até Paris e a cercaram, começando o Cerco de Paris, que durou 4 meses. Os franceses tentaram romper o cerco, mas falharam. O principal líder do novo governo, Léon Gambetta, fugiu de Paris num balão, estabelecendo um governo provisório na cidade de Tours para reorganizar o exército no interior. Os
prussianos ainda avançariam em diversos lugares do fronte, principalmente na Alsácia-Lorena. Depois de alguns meses, a situação francesa na guerra se tornou insustentável, o que fez a França, em janeiro, começar algumas conversações de paz. Durante esse tempo, os estados germânicos do sul aceitaram se unir à Confederação Norte-Germânica, mas continuando com certa autonomia e com um exército próprio em tempo de paz. E em 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, Guilherme I foi coroado o imperador da Alemanha. 10 dias depois, o governo francês se rendeu, dando fim à guerra. Porém, ainda houve alguns conflitos entre o governo francês e a Comuna de Paris. Fim da guerra. No Tratado de Paz, o Tratado de Frankfurt, os franceses tiveram que reconhecer o Império Alemão e suas fronteiras, tiveram que pagar uma indenização de 5 bilhões de francos e ceder as regiões da Alsácia-Lorena, que tinha maioria germânica, grandes reservas de carvão e hematita, minério de ferro. Para ter certeza que a dívida seria paga, a Alemanha ocupou o norte da França até setembro de 1873. Essa guerra ocasionou um ódio do povo francês com a Alemanha, que seria uma das causas da formação da Entente e da entrada da França na Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi o primeiro vídeo do canal. O canal vai ser focado em conteúdos de história. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. E deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho para saber quando eu postar. Tchau!